Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Valor Sentimental. É um filme aí que está na corrida do Oscar, né? Como o melhor filme internacional, recebeu mais de 8 indicações, né? Se eu não me engano, 8 ou 9 indicações no Critical Choices. É o principal rival, né, do Agente Secreto, do Kleber, junto com Wagner Moura e tudo mais. Lembrando que esse vídeo, obviamente, tem spoilers. Então, se você ainda não viu o filme e liga para spoilers, assista o filme primeiro. Depois você continua o episódio. Se você não liga para spoilers, fique por sua conta e risco. O que dizer desse filme? Olha, foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, de 2025. Não posso dizer que foi o melhor, né? O melhor filme que eu assisti esse ano até o momento foi O Filho de Mil Homens. Assim, disparado, acho que dificilmente eu vou assistir um filme esse ano que vá me emocionar e me impactar como aquele filme me impactou, né? Mas Valor Sentimental também é um filme extremamente sensível. Para começo de conversa, não é um tipo de filme, caso você seja acostumado com filmes americanos de muitos diálogos ou com alguma trama muito intensa ou muito amarradinha. Cara, esse filme aqui, ele diz coisas justamente quando ele não fala nada. Sei que essa frase pode soar meio estranha, mas no decorrer do vídeo você vai entender o que eu estou querendo dizer. Temos a seguinte história. Uma atriz chamada Nora, é uma atriz de teatro, muito conhecida ali no meio que ela faz parte, né? É elogiada, ovacionada, mas assim, ela é uma atriz de teatro, é importante ressaltar isso aqui. Ela é uma atriz de teatro. O primeiro plano de sequência do filme é muito interessante porque nós temos uma atriz interpretando uma atriz. Então, olha só, é como se ela estivesse interpretando a Renate, né? Acho que se diz assim, uma atriz norueguesa, a mesma atriz de A Pior Pessoa do Mundo. Ela é uma atriz interpretando uma personagem que interpreta uma atriz. Então, assim, é como se ela estivesse interpretando 3 personagens aqui, né? 2 ou 3 personagens. Ela, né, é uma atriz de teatro e tudo mais. Ela tem uma irmã chamada Agnes, que está ali na mesma faixa que ela, né, uns 30 e poucos anos. Essa irmã é casada, tem filho. Ela, a Nora, no caso, não tem filhos, não é casada. As duas possuem o mesmo pai. E esse pai é um diretor de cinema muito renomado e conhecido ali naquele universo, vamos dizer assim. Tipo assim, tenta imaginar um diretor que é muito aplaudido em Cannes, em Veneza, por filmes independentes, filmes dramáticos demais. Pensa nesse diretor, pensa num diretor assim. Não imagina um diretor midiático ou um diretor que faz filme para massas, tipo Spielberg, por exemplo. Não, pensa num diretor assim bem... Aquele tipo de diretor que cinéfilo adora ficar citando em conversa. Então, é esse tipo de diretor que nós estamos aqui diante do que nós temos aqui na história, né? Só que esse cara, ele é um péssimo pai. Isso aqui o filme já deixa claro de cara, porque ele tem uma relação muito complicada com a Nora, que é a protagonista do filme. E o que acontece? Esse cara, depois de 15 anos sem gravar filme nenhum, decide escrever um roteiro, convida a filha para tomar um café e diz assim: olha, eu escrevi um roteiro, esse roteiro aqui é muito bom, será do meu próximo filme, e eu escrevi para você. Eu quero que você seja a protagonista do filme, né? Aí você pensa, caramba, olha só o que esse pai tá fazendo, né? Um diretor super conhecido e tal, fez um roteiro pensando na própria filha para protagonizar a história dele. O que acontece? A filha nega. Ela fala assim, não, eu não vou fazer filme nenhum com você, porque a gente nem conversa. Então, assim, essa frase é muito forte, tipo, como que eu vou trabalhar com você se a gente não consegue nem conversar, se a gente nem conversa? Então, assim, você percebe que nessa relação tem coisas mal resolvidas. Tem coisas em relação ao passado que estão mal resolvidas e são mal resolvidas.
estão e são. Então, o filme ele é extremamente dramático, mas não é um drama que você vai ver brigas, de coisas, de jogar coisa na cara do outro, de aquela choradeira, daquela cena assim, meu Deus, caramba, que cena dramática. Não, isso não acontece aqui no filme, mas não deixa de ser dramático. Por quê? A maioria das pessoas está acostumada a ver um determinado tipo de atuação e considerar uma atuação muito expansiva e intensa, com muita lágrima, com muita gritaria, com muita raiva, como uma atuação absurda. Meu Deus, excelente. E a atuação nesse filme, ela é extremamente sensível e brutal, sem soar como algo muito exagerado. Sabe aquela briga do Adam Driver com a Scarlett Johansson no filme História de um Casamento? Que todo mundo ficou assim, meu Deus, caramba, que diálogo e tal, que cena intensa. Isso não acontece aqui nesse filme. Mas tem cenas com uma carga dramática absurda. Então, a primeira parte do filme é essa. Pô, temos um diretor, escreveu ali um roteiro, ofereceu a filha dele negou. E o que esse cara faz? Ele acaba decidindo fazer... Ele vai fazer o seguinte, olha, eu vou rodar esse filme de qualquer jeito, e ele encontra uma outra atriz. Uma atriz famosinha ali no meio da galera, né? Da galera jovem, muito conhecida ali no TikTok, né? Tenta imaginar, sei lá, uma Sydney Swinton, só que tirando a parte dela ser uma supremacista branca. Entendeu? Tenta imaginar essa atriz assim, muito conhecida, branca, loura, olhos azuis, né? E tudo mais. Muito conhecida por filmes que não são tão dramáticos assim, né? Tenta imaginar essas comédias românticas Água com Açúcar da Netflix, ou algum romance da Amazon, de alguma pessoa que tem, sei lá, câncer ou alguma doença terminal e acaba se apaixonando e tem, sei lá, um mês de vida e os dois se apaixonam e ficam juntos e o cara depois morre. Então, tenta imaginar uma atriz dentro desse contexto de filmes midiáticos, de filme para massa, de filmes que a pessoa pega ali 45 segundinhos de uma cena, taca no TikTok e faz sucesso, por exemplo. Tenta imaginar essa atriz. Então, essa atriz vai interpretar um papel do filme desse diretor aqui, cult, né? Desse diretor mega conhecido ali na Noruega, né? Apesar dele ser sueco, o filme ali tem todo um contexto ali da Noruega. Beleza, aí você pensa assim, cara, essa filha provavelmente vai ter ciúmes do que o pai fez, né? Porra, o cara escreveu um filme pra ela negou e ele simplesmente vai rodar o filme mesmo assim com outra atriz. Isso daqui é o estopim para uma série de coisas que vai começar a acontecer aqui no filme. Porque qual que é a mensagem principal dessa história, na minha concepção? Perdão e ressentimento. Ela tem muita raiva do pai. Ela não perdoa o pai pelo que ele fez. E ela também possui um ressentimento muito grande, não pelo que ele fez, mas pelo que ele não fez. Aqui, a atriz, né, é simplesmente absurda em demonstrar isso. Tipo, ela sente raiva do pai pela sua ausência. Nós estamos diante de um pai que foi ausente. Nós estamos diante de um pai que nunca colocou a filha, ou as filhas aqui no caso, né, como prioridade. Nós estamos diante de um pai que os filmes, o trabalho para ele era o centro de tudo e nunca foram as filhas ou a família. Nós estamos diante de um pai que ele dava um pouquinho de atenção para as filhas, tinha um momento ali com as filhas e depois sumia. Nós temos um pai aqui que não conhece as suas filhas. Olha só que interessante para a gente pensar, né? Ele não conhece as filhas dele. Essa frase é tão sutil e tão simples, mas tem um impacto tão grande. Tipo assim, ó, você é meu pai, eu sou uma atriz, você é um diretor, temos coisas em comum, você escreveu um papel para mim, pensando em mim, mas eu não vou fazer esse filme porque a gente nem conversa. Nós não conversamos. Você não me conhece.
Então, assim, o filme ele começa a trabalhar esse ponto aqui que é da dor. Cara, existe uma dor aqui muito grande entre esses dois personagens, assim. O, o ator que faz o diretor, cara, o olhar dele é assim, é uma mistura de culpa com ressentimento, com tristeza, com cansaço, com depressão, com desilusão. Ele é alcoólatra também, tipo, ele bebe todo dia. Ele bebe tanto até apagar, todo dia, todo dia. A filha dele, no caso, a Nora, não tem ninguém, nenhum relacionamento, ela tem um caso com um cara que é casado. Dá a entender ali no filme que ela teve problemas com drogas, que quando ela sai da casa da irmã, o cunhado acha estranho a atitude dela, assim, muito calada e tal. Aí ele pergunta assim pra irmã, você acha que ela pode recair de novo? Então, assim, dá a entender que ela teve problemas com drogas, né? E qual que é o tema que também existe aqui numa espécie de subtexto aqui no filme, que é o suicídio. Por quê? Esse diretor ele está rodando um filme, a priori, vamos dizer assim, sobre a história da mãe dele. E ele, no roteiro, conta que a mãe dele cometeu suicídio. Preste atenção que essa informação é muito importante. No final do filme você consegue entender muita coisa. Só que a irmã da Nora fica desconfiada disso, do tipo, mas será que a mãe do meu pai, né, a minha avó, realmente cometeu suicídio? Cara, essa é uma das partes mais interessantes do filme e o diretor aqui, ele é simplesmente genial em conseguir amarrar pontas soltas. Esse filme, ele não tem nenhuma ponta solta. A narrativa dele não é uma narrativa rápida, é uma narrativa muito calma, não tem tantos diálogos. É um filme, muitas das vezes, muito introspectivo em certos pontos, né? Como eu disse, eu não assisti ainda o Agente Secreto, mas, cara, a narrativa desse filme é muito boa. É muito boa. E as atuações são simplesmente absurdas, assim. São pequenos diálogos que conseguem falar sobre muita coisa. Então, temos essa parte aqui do filme, né? Essa tensão aqui entre pai e filha. Aí você fica pensando, cara, mas por que esse filme é sobre perdão e ressentimento? Por que esse filme é sobre perdão e ressentimento? Tem duas cenas nesse filme, duas cenas, que já vale o filme inteiro. A protagonista, que é a Nora, ela nutre uma raiva muito grande pelo pai. É nítido ali no filme, não de uma maneira muito explícita, vamos dizer assim, que ela teve períodos muito conturbados e difíceis na vida dela. Suicídio. Então, assim, o filme ele também está falando de suicídio. A Nora, num determinado período da vida dela, tentou suicídio. O filme não faz um alarde muito grande em relação a isso. Não aparece nenhuma cena de flashback dela mais jovem, se drogando, ou extremamente depressiva, ou tentando se matar. Mas o filme fala isso. E tem duas cenas, três na verdade. Uma cena que ela está jantando junto com o pai, e o pai está ali discursando sobre a liberdade do artista. Que o artista ele tem que ser livre e tal. Aí ela vai lá e alfineta ele, falando sobre filhos, né? Que ele nunca gostou realmente delas, ou que ele nunca colocou a família como centro de tudo, mas sim os filmes dele. Essas cenas, para mim, são uma das melhores, porque assim, eles estão lavando roupa suja, mas eles estão lavando roupa suja de uma maneira muito passiva-agressiva. Ela não grita com ele, ela não joga coisa na cara dele, ela age de uma maneira muito passiva-agressiva e debochada. Então, assim, eles estão conversando ali e tal, não sei o que, ela vai lá e solta uma coisinha. Mas sabe quando a pessoa solta um comentário ácido, mas por trás dessa acidez tem um ressentimento muito grande? Então, assim, há um ressentimento muito grande entre esse pai e essa filha. Tanto que ela o evita. Tipo assim, ela tá brincando ali com o sobrinho dela, ou ela tá, sei lá, tomando um champanhe, curtindo ali o ambiente com as pessoas. Quando ela descobre que o pai dela tá ali, ela muda a expressão. Porque a presença desse pai aqui remete a ela o seguinte, olha, quando eu mais precisei de você, você não estava lá.
Preste atenção que isso aqui é muito importante. Quando eu mais precisei de você, você não estava lá. Eu não tinha você ali para me proteger. Eu não tinha você ali para me dar segurança. Eu não tinha você ali para me acolher. Eu não tinha você ali para cuidar de mim. Eu não tinha você nunca estava ali. Então a maneira como ela responde isso é com raiva. É com raiva, com esse ressentimento, com comentários ácidos. Temos um mesmo pai e duas infâncias completamente diferentes. Esse pai chega para Agnes e diz assim, olha, eu quero que o netinho dele, né, no caso, participe do filme. Não sei se é Eric o nome dele, participe do filme. A filha fica um pouco meio receosa, do tipo, ele é muito pequeno, não sei se ele vai participar ou não. Aí ele começa a conversar com a filha do tipo, olha, você também era atriz. Você também já atuou num filme meu, né? E você foi muito bem, você poderia ter continuado a carreira. Repare, as duas filhas dele não são atrizes de cinema. Uma é atriz de série e outra não é atriz. Então, assim, esse ponto também chama a atenção. Aí esse pai, o Gustav, chega para ela e diz assim, olha, leia o roteiro. A filha dele, que ele escreveu o papel, não leu o roteiro de primeira, mas a segunda leu. Quando a segunda leu, nossa, ela começou a chorar. Por quê? A história que o pai escreveu não era sobre a mãe dele. Não era sobre uma casa onde ele morava e quando a mãe dele cometeu suicídio, ele continuou morando na casa. Porque a história do filme dele gira em torno de uma casa. Seria filmado ali dentro de uma casa, um plano de sequência ali sem cortes e tudo mais. E iria contar um pouco da história dele. O filme foi vendido dessa forma, como se fosse uma história autobiográfica ali, né, da vida do cara. Só que não. O roteiro, na verdade, aqui que a sua cabeça explode e você vê e você vê o poder da arte. O roteiro aqui é um pedido de desculpas. O roteiro aqui é um pedido de desculpas para a filha dele, para a nora. Não é sobre a mãe dele, é sobre a nora. E tem um trecho que a irmã, a Agnes, chega para a nora e diz assim, olha, eu sei que você não quer ler o roteiro, eu sei que você não aceitou o papel, mas leia só essa parte. E é a parte justamente quando a protagonista vai tentar suicídio, vai cometer suicídio. E ela fala sobre desespero, que orar, que rezar, na verdade, é admitir o desespero. Tipo assim, é uma cena forte pra caramba, falando sobre, né, desesperança, falta de esperança, dor, angústia, alguém para chegar nesse nível de cometer suicídio. É aí que vira a chave na cabeça da protagonista, que é o seguinte, cara, como que ele escreveu isso daqui se ele não estava ali quando eu precisei? Ele está falando da minha tentativa de suicídio. Eu tentei cometer suicídio, mas ele não estava ali. Alguém contou para ele? Você contou para ele? Porque quem estava ali com ela nesse momento foi a irmã. Cara, é nesse momento que você começa a pensar, porra, os pais sabem. Os pais sabem. O seu pai, a sua mãe, pode não ter conversado com você, pode não ter, sei lá, levado você a um médico, pode não ter entrado no seu quarto, te dado um abraço, pode não ter falado algumas coisas boas para você, mas os pais sabem. Quando os filhos não estão bem, os pais sabem. Quando um filho está em depressão, os pais sabem. Aí alguns podem falar assim, mas eu não percebi e tal. Não, sabe, mas às vezes ele não consegue fazer alguma coisa porque não sabe fazer alguma coisa ou porque está fazendo outras coisas. Mas os pais sabem. Então essa parte aqui do tipo, caramba, eu tô lendo aqui uma cena que a protagonista está prestes a tentar suicídio, só que isso aqui sou eu. Ele escreveu isso pra mim. Aí você pensa, caraca, bicho, o roteiro é um pedido de desculpas. Através da arte, esse pai ali estava tentando pedir o quê? Perdão, porra, me perdoa por você ter passado por isso e eu não estava ali quando você precisou. E o cara escreveu um roteiro de um filme pra ela, pra justamente pedir esse perdão.
Cara, isso aí você já começa já a pensar assim, meu Deus, caraca, que filme forte. O cara, através da arte, né, jogou todas as dores dele ali, ele misturou algumas coisas também com a história da mãe dele, que cometeu suicídio, misturou um pouco sobre a história da filha dele, a relação que ele não tem, né, não tem uma boa relação com ela. Aí o filme, cara, a edição desse filme é absurda, é absurda, é absurda. Aí o filme corta essa cena. Só que a atmosfera do filme muda. Aí você pensa assim, cara, esse diretor não vai mais rodar o filme porque a atriz, né, acaba desistindo, a atriz famosinha do TikTok chega pra ele e diz assim, olha, não posso fazer esse filme, né, não consigo fazer esse filme, acho que não é pra mim fazer esse filme. Inclusive o próprio o Gustav, ele pede pra atriz, que é loira, pintar os cabelos de castanho, que é a mesma cor do cabelo da filha dele, e ela percebe isso. Ela descobre que a filha dele é atriz. Ela identifica que aquele roteiro ali não é pra ela, pô, que o papel não foi escrito pra ela, mas pra filha dele. Aí você pensa, caramba, esse cara agora, o último filme dele, há 15 anos que ele não lança um filme, esse cara bebe todo dia até cair, está extremamente triste ali, né? Pô, esse cara vai cometer suicídio. Você pensa, né? Esse cara vai cometer suicídio. Aí corta pra essa cena onde a atmosfera do filme tá completamente diferente e o rosto da atriz, da Nora, tá um rosto assim muito... Sabe quando a pessoa, tipo assim, tá triste pra caramba porque alguém morreu, tá de luto mesmo, e ela precisa fazer as coisas do dia a dia, colocar os filhos pra escola, fazer comida, trabalhar, mas você vê que o semblante da pessoa é de uma tristeza profunda, quase que de um estado melancólico contínuo. Você vê isso no rosto da atriz, aí você pensa, porra, ele morreu. Cometeu suicídio, ou passou alguns anos e ele morreu de velhice, não sei. Aí aparece o garotinho, que é o sobrinho dela. Aí você pensa, pô, eu acho que realmente esse cara morreu. O diretor ali, o pai dela morreu, e ela tá lidando com esse luto. Aí o garotinho vai lá, sai de casa, vai pra escola. Aí a câmera tá o tempo todo na Nora. Ela vai até o quarto, pega um banquinho e coloca, e pega uma corda. Aí você pensa, porra, ela vai se matar. Ela vai se matar. Tipo, ela abandonou o espetáculo que ela tava... que ela era a protagonista, né, a atriz principal. O cara que ela tinha um caso ali terminou o casamento, mas não quis assumir ela ou continuar com ela. O pai dela, que escreveu um roteiro para ela, não vai rodar o filme, ela também não vai fazer o filme do pai dela. Ela conversou com a irmã, falou que se sente frustrada por não ter uma família, por não ter filho nem marido, e a irmã conseguiu e ela não. Você vai juntando as peças e você pensa, porra, ela vai se matar. Ela vai se matar. Aí você começa a sentir aquela angústia do tipo, caramba, mano, ela vai realmente cometer suicídio. Será que o filme vai mostrar ou vai só fechar a porta e você vai ouvir o barulho do banco caindo, né? Quando ela, né, se enforcar ali. Nisso, o garotinho volta para casa porque ele esqueceu o celular. Aí ela fica um tempo olhando para ele, aí você pensa, porra, ela não vai cometer suicídio. Sei lá, ela vai olhar pro garoto e vai lembrar que gosta muito dele, que ama ele. Se ela cometer isso, pode causar um trauma nele. Todos esses pensamentos que você, quando está pensando a respeito do suicídio, pode ser levado a se indagar, digamos assim, não, ela vai desistir disso que ela vai fazer, né? Aí a câmera vai caminhando lentamente nela. Ela entra dentro do quarto, olha para a cadeira, olha para a corda. Aí você, espectador, pensa assim, porra, o filme vai acabar agora. Ela vai cometer suicídio, você vai ficar tudo preto e você vai ouvir o barulho do banco caindo. Porra, ela se matou. Cara, o rosto da atriz aqui é simplesmente absurdo, porque você vê toda a dor, angústia e falta de esperança de alguém que de fato vai se matar. Você, enquanto espectador, está preparado para isso. Porra, ela vai se matar. Ela vai se matar. É aí que o diretor te engana. E que bom que ele te engana. Porque aquilo dali é um filme.
corta. Aí quando faz assim, corta, aparece que é todo um cenário ali, né? Aquela casa dentro de um set de filmagem, né? Toda decorada e tal. E quem tá filmando a porra do filme? O pai dela. Ela tá fazendo o filme que o pai dela queria fazer. Aí você enquanto espectador já pensa assim, porra, caraca, bicho. Eu pensei que ela ia se matar, mas isso é um filme. Porra, o diretor me enganou, mas... Nossa, sabe aquele alívio? Tipo aqueles filmes do Hitchcock que entra dois personagens dentro de um restaurante e você, espectador, sabe que dentro da mala tem uma bomba. E essa bomba vai explodir em 2 minutos. Aí os dois começam a conversar ali, né? Tá partindo a carne, comendo, tomando vinho. Aí você sabe que dentro da mala tem uma bomba e vai explodir a qualquer momento. Aí quando ela vai explodir, ela não explode. Alguém corta o fio, ou a pessoa pega a mala e joga na rua, enfim. Esse tipo de coisa no cinema eu gosto muito, porque você acaba, como é que eu posso dizer, agradecendo o espectador por ter lhe causado tanto suspense, tanto, né, tensão. Cara, a melhor cena do filme é a final. É uma cena que dura 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Os dois não falam absolutamente nada. Nada, mas eles falam tudo. O olhar do pai para ela, o rosto dele é uma mistura de dor, de tristeza, de agradecimento, de gratidão, de perdão. Ela olha, ela devolve o olhar para ele ali, chorando. Você sente ali que ela tá meio que assim, que aquilo dali ainda dói para ela, mas ela tá feliz por estar fazendo aquele filme com o pai dela. Você passa assim, caraca, bicho, é um pedido de perdão. É um pedido de perdão através da arte, é um pedido de perdão através de um filme, é um pedido de perdão através de um roteiro, é um pedido de perdão sem falar nada. Sem falar nada, sem falar nada. Você vê no rosto dos dois atores tudo isso, tudo isso. Ressentimento, dor, angústia, perdão, remorso, gratidão. Cara, você vê no olhar do ator, né, bicho? Tipo, como se ele tivesse de fato agradecendo. Porra, obrigado por estar fazendo esse filme comigo. E ao mesmo tempo, me perdoa por não estar ali. Ou, entende? Tipo, porque ele sabia, cara. Ele sabia. Tanto que no jantar ele diz, né, que ela passou por maus bocados e ele também. Por períodos difíceis, acho que a tradução estava assim, né? Períodos difíceis e eu também. Aí isso aí te deixa pensando, porra, será que ele também já tentou suicídio? Porra, a mãe dele cometeu suicídio, a mãe da mãe dele tinha depressão, ele era alcoólatra. Será que ele já teve pensamentos suicidas? E tem uma cena muito boa que ele fala para ela assim, né? Que ele nunca assistiu ela no teatro, né? Porque ele não gosta de teatro, ele prefere ler a peça do tal autor do que assistir. Ele é um cara dos filmes, né? Aí ele diz, não ir ao teatro não significa que eu não goste de teatro. Eu prefiro ler. Eu sou muito sensível e você também. Nós somos parecidos. Cara, essa cena aqui é um diálogo tão simples, mas que diz muita coisa. Os dois são parecidos. Tipo, cara, a maioria dos filhos que tem problema com o pai ou tem problema com a mãe, no caso a mulher tem problema com a mãe ou o homem tem problema com o pai. Na maioria das vezes, os dois são parecidíssimos. A Nora e o Gustav são parecidos também. Cara, foi um dos melhores filmes assim que eu assisti. É um cinema diferente do que a maioria está acostumado, né? Que, porra, assistindo só filme americano e tal. Mas em matéria de atuação, velho, atuação e roteiro. Eu não gostaria que o filme brasileiro, apesar de não ter assistido ainda, perdesse o Oscar. Mas, cara, olha, vai ser uma batalha difícil, cara. Porque esse filme é muito bom. É muito bom. Espero que vocês tenham curtido. Até o nosso próximo episódio.